Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula NIMP. Hoje vamos conversar sobre os principais materiais utilizados na manufatura subtrativa, ou seja, na fresagem, e entender em quais situações clínicas cada material se torna mais indicado. Na odontologia digital, não basta dominar o escaneamento e o software de desenho. A escolha do material é uma etapa crítica para garantir resistência mecânica, estética satisfatória, adaptação adequada e uma longevidade clínica do dispositivo protético confeccionado. Então vamos lá? Iremos conhecer os principais grupos de materiais disponíveis para a fresagem. Mas antes disso, precisamos entender o que é a manufatura subtrativa. Bom, a manufatura subtrativa ou a fresagem é o processo de fabricação no qual uma restauração, um dispositivo protético, uma infraestrutura é obtida por meio da remoção controlada de cada material a partir de um bloco ou disco pré-fabricado. Para isso, são utilizadas fresadoras controladas por computador. A usinagem, então, é realizada por meio de fresas ou brocas que removem progressivamente o material até reproduzir, com elevada precisão, a geometria tridimensional previamente projetada no software de CAD. Entre as principais vantagens da manufatura subtrativa, destacam-se a elevada precisão dimensional, qualidade superficial, ampla disponibilidade de materiais e a possibilidade de confeccionar restaurações em seção única por meio dos sistemas chairside. E como limitações, destacam-se o elevado desperdício de material decorrente da própria manufatura por usinagem, o desgaste excessivo e frequente de fresas e alguma restrição na reprodução de geometrias com complexidade elevada. Atualmente, esse processo pode ser aplicado a uma ampla variedade de materiais, que incluem cerâmicas vítreas, policristalinas, os compósitos, ligas metálicas, além de alguns compósitos enriquecidos com ceras que são utilizados para a confecção dos padrões destinados à fundição ou à prensagem de cerâmicas. Essas características consolidam a manufatura subtrativa como uma das tecnologias de fabricação na odontologia digital contemporânea. As fresadoras podem ser classificadas quanto aos números de eixo. Esses números de eixo correspondem aos movimentos que essa máquina é capaz de realizar durante o processo de usinagem, o que influencia diretamente na geometria das restaurações e dispositivos a serem produzidos. Na fresadora de 3 eixos, a movimentação ocorre apenas nos eixos lineares X, Y e Z. Durante o processo de usinagem, então, esse bloco permanece fixo, enquanto a ferramenta realiza deslocamentos nesses 3 planos ortogonais. Esses equipamentos apresentam menor custo de aquisição e manutenção, sendo indicadas para, principalmente, restaurações unitárias simples, como inlay, onlay, facetas e coroas, e, entretanto, eles possuem algumas limitações para reproduzir geometrias complexas, áreas retentivas e superfícies internas de difícil acesso, o que exige maior reposicionamento da peça durante a fabricação. Por sua vez, as fresadoras 4 eixos, elas apresentam o eixo X, Y e Z, assim como na fresadora 3 eixos, mas também são acrescidas de um eixo rotacional, geralmente denominado de eixo A, permitindo que o bloco gire durante a usinagem. Essa configuração amplia significativamente a capacidade de acesso às superfícies do dispositivo, reduzindo interferências e melhorando a reprodução anatômica quando comparada aos sistemas de 3 eixos. São especialmente utilizadas em consultórios odontológicos e laboratórios para a confecção de coroas, próteses faciais fixas de pequena extensão,
pilares personalizados e estruturas sobre implantes. Por sua vez, as fresadoras de 5 eixos representam atualmente o padrão de maior versatilidade na odontologia digital, pois além dos 3 eixos lineares, possuem mais 2 eixos rotacionais independentes entre si, permitindo que tanto a ferramenta quanto o bloco sejam inclinados durante o processo de usinagem. Essa liberdade permite um melhor acesso às áreas retentivas, maior necessidade de reposicionamento da peça, maior precisão marginal e interna, preservação de detalhes anatômicos complexos, menor desgaste de fresas, além de uma redução do tempo de usinagem em determinadas situações. Essas fresadoras são especialmente indicadas para restaurações altamente complexas, incluindo próteses implantes suportadas de arco completo, infraestruturas metálicas, como as barras, as estruturas metálicas sobre implantes, próteses múltiplas e componentes personalizados. Bom, as cerâmicas representam um grupo de materiais mais amplamente utilizados durante a manufatura por fresagem. Isso acontece porque esse tipo de material consegue combinar excelência em estética, estabilidade química, biocompatibilidade e uma resistência mecânica adequada. Contudo, dentro desse grupo, vamos ter diferentes tipos de materiais com diferentes indicações. A cerâmica feldspática é um dos materiais de excelência na odontologia restauradora e protética, por apresentar elevada translucidez, fluorescência e opalescência, características que permitem reproduzir com grande fidelidade a cor, a profundidade e a vitalidade dos dentes naturais, permitindo uma mimetização desses elementos. Além disso, a sua microestrutura, predominantemente vítrea, favorece a estratificação de diferentes massas cerâmicas, o que possibilita a elevada individualização estética. Entretanto, é justamente esse alto conteúdo de fase vítrea, responsável pela excelência nas propriedades ópticas, que resulta em menor resistência mecânica e maior susceptibilidade à propagação de trincas quando comparadas às cerâmicas reforçadas, como o disilicato de lítio e as cerâmicas policristalinas. Dessa forma, a sua longevidade clínica depende de adequada adesão ao substrato dentário, um preparo minimamente invasivo e a distribuição favorável das cargas oclusais incidentes. Por essas características, as cerâmicas feldspáticas são indicadas principalmente para restaurações estéticas anteriores de pequena extensão, como facetas e lentes de contato. Em alguns casos, inlays e onlays conservadoras, especialmente em pacientes com baixa demanda funcional e sem hábitos parafuncionais, como o bruxismo. O seu uso em regiões posteriores ou em restaurações extensas é extremamente limitada devido ao maior risco de fraturas sob elevadas cargas mastigatórias. A cerâmica reforçada por leucita é obtida pela incorporação de cristais de leucita à matriz vítrea feldspática. Isso promove um aumento relevante em sua resistência mecânica sem comprometer de forma significativa as propriedades ópticas. Esses cristais atuam como barreira à propagação de trincas, o que eleva a resistência flexural e a tenacidade à fratura em comparação às cerâmicas feldspáticas convencionais. Essa combinação permite preservar excelente translucidez, fluorescência e capacidade de caracterização, ao mesmo tempo que promove maior previsibilidade clínica frente às cargas mastigatórias. Além disso, por apresentar fase vítrea, o material pode ser condicionado com ácido fluorídrico e silanizado, o que favorece união adesiva duradoura aos tecidos dentários. Clinicamente, esse material é indicado para facetas, inlays, onlays e coroas unitárias,
especialmente em região anterior e em casos posteriores selecionados, desde que as condições oclusais sejam favoráveis. Embora apresentem desempenho mecânico superior ao da cerâmica feldspática, a sua propriedade mecânica ainda é inferior às das cerâmicas reforçadas por disilicato de lítio e das cerâmicas policristalinas, o que limita sua indicação para restaurações submetidas a elevadas cargas funcionais. Então, pessoal, o disilicato de lítio é uma das cerâmicas mais versáteis e amplamente empregadas na odontologia restauradora contemporânea. Isso se dá pela combinação equilibrada entre elevada propriedade mecânica e excelência na capacidade óptica. A sua microestrutura é composta por uma matriz vítrea reforçada por aproximadamente 70% de cristais de disilicato de lítio. Isso dificulta a propagação de trincas e proporciona resistência flexural significativamente superior às cerâmicas feldspáticas e às cerâmicas feldspáticas reforçadas por leucita. Após o processo de cristalização, realizado após a fresagem desses blocos em estado parcialmente cristalizado, o material adquire suas propriedades mecânicas e ópticas definitivas, apresentando elevada translucidez, fluorescência e capacidade de mimetizar a estrutura dental. Além disso, por conter a fase vítrea, permite o condicionamento com ácido fluorídrico e a aplicação de silano, permitindo a cimentação adesiva mais previsível e duradoura. A combinação estética em resistência mecânica e adesividade amplia suas indicações clínicas, permitindo a confecção de facetas, lentes de contatos, inlays, onlays e overlays, coroas anteriores e posteriores, além de próteses parciais fixas de pequena extensão em situações criteriosamente selecionadas. Dessa forma, o disilicato de lítio é frequentemente considerado o material de escolha para restaurações indiretas unitárias, o que representa um dos melhores compromissos entre desempenho bio e mecânico, preservação da estrutura dentária e excelência em estética. Bem, agora a gente chegou na zircônia. Essa aqui é uma cerâmica policristalina, amplamente reconhecida pela elevada resistência mecânica e excelente tenacidade à fratura, sendo a principal escolha para situações clínicas submetidas a elevadas cargas mastigatórias. Diferentemente das cerâmicas vítreas, a microestrutura da zircônia praticamente não contém fase vítrea, o que lhe confere maior rigidez e menor susceptibilidade à propagação de defeitos estruturais. Mas a sua elevada resistência mecânica está relacionada, na verdade, ao mecanismo de tenacificação por transformação de fase. Ou seja, quando uma trinca começa a se propagar, cristais de zircônia sofrem uma transformação da fase tetragonal para a fase monoclínica, acompanhada pelo aumento local de volume. Essa expansão gera tensões compressivas ao redor da trinca, o que dificulta sua progressão e aumenta significativamente a resistência à fratura do material. Essas características tornam a zircônia um material inteligente com indicação para coroas posteriores, próteses parciais fixas de maior extensão, infraestruturas protéticas, pilares personalizados e reabilitações sobre implantes, especialmente em pacientes com elevada demanda funcional ou presença de parafunções. Além disso, por apresentar excelente biocompatibilidade e baixa adesão microbiana e estabilidade química, esse material tem sido amplamente empregado para reabilitações protéticas de longa permanência. As gerações mais recentes de zircônia são desenvolvidas com maior teor de fase cúbica, o que apresenta e favorece melhor translucidez comparavelmente às formulações convencionais, ampliando a aplicação para coroas anteriores e restaurações monolíticas em área de maior exigência estética. Entretanto, esse aumento em translucidez ocorre às custas de uma discreta redução da resistência mecânica.
exigindo que a seleção do tipo de zircônia seja baseada no equilíbrio entre os requisitos estéticos e funcionais de cada caso clínico. Mas não é só de cerâmica que a manufatura subtrativa funciona. Os sistemas de fresagem também se disponibilizam de blocos de resina composta e de compósitos híbridos desenvolvidos por meio da polimerização industrial sob elevadas condições de pressão e temperatura. Esse processo controlado resulta em um elevado grau de conversão que reduz a porosidade e confere propriedades mecânicas superiores às das resinas compostas convencionais e resinas acrílicas utilizadas diretamente em consultório. Uma das principais características desse material fresável é o módulo de elasticidade semelhante ao da dentina, o que permite melhor absorção e distribuição das tensões mastigatórias. Além disso, esses materiais tendem a apresentar uma menor friabilidade do que as cerâmicas, possibilitando ajustes oclusais mais simples, acabamento e polimento facilitado, além de reparos intraorais diretos com resina composta quando necessário. Clinicamente, esse material é indicado para inlays, onlays, overlays, coroas unitárias e restaurações minimamente invasivas, especialmente em pacientes com cargas oclusais moderadas, quando se deseja preservar a estrutura dentária e reduzir o desgaste do dente antagonista. Entretanto, quando comparados às cerâmicas, apresentam menor estabilidade de cor, menor resistência ao desgaste em longo prazo e maior susceptibilidade à absorção de água e de pigmentos, fatores que limitam a sua indicação em situações de elevada exigência estética e funcional e de longa permanência. Dessa forma, esse material representa uma alternativa intermediária entre as resinas compostas, resinas acrílicas e as cerâmicas, combinando facilidade de reparo, comportamento biomecânico favorável e bom desempenho clínico em indicações bem selecionadas. Além dos compósitos estritamente poliméricos, existem os compósitos com alto teor em cera. Esse material fresável foi desenvolvido inicialmente para a confecção de padrões de fundição e padrões de prensagem por meio do sistema CAD/CAM, combinando partículas inorgânicas dispersas em uma matriz predominantemente composta por cera. Essa composição proporciona excelente usinabilidade, permitindo uma fresagem rápida, uma alta precisão e o baixo desgaste das fresas. Esses materiais são utilizados principalmente para a produção de padrões para a técnica de cera perdida, destinado à fundição de ligas metálicas ou à prensagem de cerâmicas, além da confecção de estruturas provisórias e guias laboratoriais. Como são facilmente esculpidos, ajustados e queimam praticamente sem deixar resíduos durante o processo de inclusão, favorecem a obtenção de restaurações indiretas com elevada fidelidade dimensional. Embora a demanda estética tenha reduzido a utilização de coroas metálicas convencionais, as ligas metálicas continuam com um papel crucial, mas agora na odontologia digital, devido às suas excelentes propriedades mecânicas, precisão de fabricação e elevada longevidade clínica. Contudo, atualmente a sua principal aplicação está associada a componentes protéticos ou infraestruturas metálicas protéticas confeccionadas por meio da fresagem. Dentre as ligas disponíveis, as que contêm titânio destacam-se pela elevada biocompatibilidade, excelente resistência à corrosão e alta relação resistência-peso, decorrente da formação espontânea de uma camada passiva em óxido de titânio em sua superfície. Essas características favorecem a estabilidade no ambiente bucal e a sua compatibilidade com os tecidos biológicos, tornando o material de eleição para implantes dentários, pilares protéticos, barras implantos suportadas e infraestruturas protéticas confeccionadas por fresagem. As ligas cobalto-cromo
apresentam elevada resistência mecânica, alto módulo de elasticidade, excelente resistência ao desgaste e à corrosão, além de custo inferior aos das ligas metálicas nobres. Por essas características, são amplamente empregadas na fabricação de infraestruturas metálicas para próteses fixas, estruturas de próteses parciais removíveis, barras sobre implantes e reabilitações extensas que exigem elevadas propriedades mecânicas. Bom, chegamos ao final dessa videoaula. Ao longo desse conteúdo, conhecemos os principais materiais utilizados atualmente nos sistemas CAD/CAM, ou seja, na manufatura subtrativa, e compreendemos como as suas características estruturais influenciam diretamente as propriedades mecânicas, ópticas e o desempenho clínico dos dispositivos a serem confeccionados. Discutimos as indicações, vantagens e limitações dos diferentes materiais empregados na odontologia digital. Também vimos que a escolha desse material não deve apenas ser baseada na resistência mecânica ou na capacidade estética, mas sim no equilíbrio entre a exigência funcional, demanda estética, localização da restauração, condições oclusais e estratégia reabilitadora. Além disso, abordamos a crescente hibridização de fluxos de trabalho, que integra técnicas digitais e convencionais para proporcionar tratamentos mais previsíveis e personalizados. Por fim, é importante destacar que o sucesso clínico da restauração indireta ou dos dispositivos protéticos a serem confeccionados por manufatura subtrativa depende da correta seleção do material, dos domínios das etapas clínicas e dos respeitos aos princípios biológicos e mecânicos que fundamentam a reabilitação oral. Eu espero que essa aula tenha contribuído para ampliar o seu conhecimento nos materiais disponíveis para os sistemas de fresagem e auxiliado na tomada da sua decisão clínica baseada nas características e indicação de cada um dos materiais. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima videoaula.